seja muito bem-vindo ao Fora de Série Especial Israel. Antes da gente falar sobre o nosso episódio de hoje, eu quero lembrar você, como sempre, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você participar do nosso bate-papo. Bom, nós estamos em En-Gedi, que fica na costa do Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar. Foi exatamente nesta região que Davi se escondeu de Saul. E não apenas isso, ele teve a oportunidade de matá-lo e tomou aí uma decisão surpreendente. Para falar um pouquinho mais sobre isso e desbravar essa região com a gente, nosso convidado é Efraim Rochansky. Tudo bem, Efraim? Tudo bem. Você vai mostrar aqui pra gente, a gente tem gruta para mostrar, a gente tem Gruta, a cachoeira, a vegetação e os animais que vivem aqui em En-Gedi. Para a gente reviver essa história bíblica que tem um significado muito especial, né? Sem dúvida. Você me leva lá, então? Vamos indo. Saímos de Jerusalém 800 metros acima do nível do mar e chegamos a En-Gedi 400 metros abaixo do nível do mar, ou seja, em uma distância de algumas dezenas e dezenas de quilômetros, nós baixamos cerca de 1.200 metros. Toda essa vegetação que nós vemos aqui é o que nós chamamos a vegetação clássica do deserto. Em geral, são árvores ou arbustos com folhas pequenas e espinhos. O espinho serve exatamente como proteção que a natureza dá para que não seja atacado por todos os animais que vivem aqui na região. E são árvores dos tempos bíblicos? Algumas árvores são citadas na Bíblia. Nós temos aqui, vamos encontrar o Sisyphus spina Christi. Quando encontrar um, eu vou parar para mostrar para vocês. Tá. O Sisyphus é a árvore que foi dos galhos dela foram tirados os ramos para fazer a coroa de espinho de Jesus. Aqui é a entrada de En-Gedi, ou seja, Davi veio por aqui quando ele veio se esconder de Saul? Sim. Davi, ele sai de Jerusalém e ele vai para o deserto. Vez por outra ele saiu de Jerusalém fugindo de Saul, vez por outra ele saiu fugindo do próprio filho que se rebelou contra ele. Ou seja, sempre o caminho do deserto é o caminho daqueles que estão buscando um refúgio, um lugar seguro. E aqui ele buscou refúgio e a gente percebe que a gente está subindo, então ele buscou refúgio num lugar mais alto. Sempre os lugares, num lugar alto, você tem sempre a possibilidade de controlar toda a região. Se você está num lugar baixo, você está sempre na defesa. Se você está num lugar alto, é muito mais fácil de você perceber o que está acontecendo em toda a área. Quando Davi decide vir para cá, ele estava em alguma outra região específica? Ele esteve no deserto de Tecoa, ele esteve andando, em geral, do momento que você passou o Vale do Cedron, você já se encontra na região do deserto naquela época. Aqui, isso é um exemplo clássico, essa é uma árvore chamada Sisyphus spina Christi, e vocês podem ver os espinhos como fura. Dá para ver que tem bastante espinho mesmo. São espinhos e esse daí é o Shizaf Matsui, em hebraico, Sisyphus spina Christi. Essa é uma árvore que existia no tempo de Davi, são árvores locais. Então quando Davi vem para cá, Efraim, ele busca uma gruta. Ele não vem sozinho, né? Não. Davi nunca está sozinho. Ele tem, como está descrito, ele tem cerca de 400 homens. 400, 600 homens. Esse número, biblicamente, é um número tipológico. Até hoje em dia, podemos dizer que 400 é o número de um batalhão. Ou seja, ele era comandante de um batalhão, 400 combatentes e 200 homens que carregavam as coisas. E quem eram esses homens? Eram os valentes, como a gente... Bom, quando você fala de os valentes de Davi, é do momento em que Davi se tornou rei, do momento em que ele se tornou autoridade. Quando ele estava perseguido por Saul, todos aqueles homens que seguiam Davi eram os amargurados, eram os devedores, eram os homens que estavam fugindo de alguma coisa, está entendendo, dentro da cidade. Não é, tem o famoso caso de Davi e Nabal Carmelita? É exatamente o conflito entre os homens que estavam na região. E o que os homens de Davi falam para Nabal Carmelita?
nós não roubamos nem matamos nenhuma de suas ovelhas. Ou seja, estamos falando em pessoal que está perseguido, que não tem o que comer, muitas vezes, então eles buscam ou encontrar na região alguma coisa ou pedir uma ajuda de custo. E Davi estava... a família de Davi estava onde nesse momento, quando ele vem para En-Gedi? A família de Davi é uma família de Belém. Davi é uma família de pastores de Belém. A grande modificação que se dá na vida de Davi é do momento em que ele mata o gigante Golias na batalha no Vale de Elá e ele passa de um pastor anônimo para herói nacional. As mulheres em Israel começam a cantar músicas que Saul matou a milhares e Davi matou a dezenas de milhares dos inimigos de Israel. Nós temos algumas mulheres que são as mulheres de Davi. A propósito, ao contrário das mulheres de Salomão e de outros reis, que elas são descritas ou pelo nome ou quase não tem nenhuma informação, todas as mulheres do rei Davi, praticamente, elas têm, nós sabemos quem ela era, quem era a filha de quem e outras informações mais. Ele foge, ele ainda não tem as esposas, ele é comandante de 1000 dentro do exército de Saul. O exército na época de Saul tinha um pequeno núcleo profissional e a grande maioria do exército era constituída de homens que eram convocados ad hoc cada vez que havia uma guerra, que havia um combate, que havia alguma coisa, tocavam as trompetas e se reuniam de todas as tribos de Israel para virem lutar. Isso eu estou falando na época de Saul, que é a época já do Reino Unido, ou seja, as 12 tribos de Israel estão baixo um só governo. Ao contrário do período dos juízes, onde cada tribo era por si, ou uma união, às vezes, de 2, 3 tribos para lutar contra um inimigo específico. Quando Davi vem para En-Gedi se refugiar, fugir de Saul, ele estava aí com aproximadamente que idade? Ele ainda era muito jovem? Ele ainda era jovem. Estamos falando por volta dos 20 e poucos anos. Ele não é adulto e ainda já não é mais aquele jovem pastor que, por um acaso, foi levar comida para os irmãos mais velhos que estavam no exército de Saul e acaba sendo o homem que vai definir a guerra entre Israel e os filisteus. E aí, Efraim, quando ele vem para En-Gedi, ele busca então refúgio em uma gruta. E a gente está indo a caminho de uma delas daqui da região, é isso? Sem dúvida. Estamos indo... Aqui tem muitas grutas, sim, mas algumas grutas são grutas inacessíveis. Ok. Como vocês estão vendo aqui, temos grutas que são inacessíveis. Outras grutas, nós vamos agora para a gruta que tradicionalmente se tornou o lugar onde houve um encontro entre Saul e Davi. Vamos lá, estou curiosa. A gente vê aqui, Efraim, tem muitas grutas mesmo, né? Aqui, essa é uma região de muitas grutas. Essas grutas serviam muitas vezes como refúgio para pastores, refúgio para aqueles que estavam fugindo da lei. Cada uma dessas grutas provavelmente tem uma história para contar. Foi a propósito, numa dessas grutas, na parte norte do Mar Morto, que foram encontrados os escritos de Qumran. Foi numa gruta como essa. Os manuscritos do Mar Morto, né? Lá a cerca de 30 quilômetros de onde nós estamos, os judeus que viviam, os essênios, uma seita judaica chamada essênios que viviam naquele lugar, eles escondem os escritos dele para que os escritos dele não caiam e não sejam tocados pelas mãos impuras dos romanos. 2000 anos depois, por um acaso, um pastor beduíno que estava cuidando de suas cabras vê que uma cabra está faltando. Nós já conhecemos o que acontece pela história do Novo Testamento. Quando falta uma ovelha, o pastor deixa as outras 99 e vai em busca da ovelha perdida. E quando ele chega numa dessas grutas, ele joga uma pedra, só que em vez de escutar um carneiro correndo,
ele escuta um ruído de um jarro se quebrando. Então ele entra e ele descobre então os rolos do Mar Morto e pega esses rolos e vai para Belém, onde ele vende para um comerciante de antiguidades. E é incrível ver esses textos preservados, né, Efraim? Porque nós fizemos um documentário sobre essa descoberta e ver que trechos descobertos ali são idênticos ao que a gente lê hoje na Bíblia. Sim, essa é uma das coisas mais fantásticas que tem nas escrituras, é o fato de que se você numa classe, você é professora de 30 crianças, e essas 30 crianças escrevem 10 páginas e uma copia do outro, depois que 30 copiarem, quando chegar de volta a você, vão trocar o I pelo O, o A pelo E e assim por diante. Enquanto aqui nós temos durante 2000 anos, mais de 2000 anos, que o texto bíblico é copiado à mão sem nenhum erro. Sem nenhuma modificação. Sem nenhuma modificação. Bom, olha o que está acontecendo aqui em Engedi. Vemos há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não existia todo esse sistema de irrigação a gotejo. Ou seja, as árvores viviam aqui naturalmente da água que corre nesse riozinho chamado Vade David, Nahal David. Exato, aqui embaixo nós vamos daqui a pouco ver água. O que é que aconteceu? Que durante muitos anos, nos últimos anos na verdade, o kibbutz abriu uma fábrica de água mineral. Então eles milhões, centenas de milhares de metros cúbicos de água que corriam aqui para o rio são hoje em dia postos em garrafas plásticas, o que prejudica assim, o ecossistema. Para que as árvores não morram e tudo mais, o que é que aconteceu? Eles colocaram o sistema de gotejo. A ação do homem interferindo mais uma vez na natureza, né? E é incrível, né, Efraim, a gente poder caminhar aqui e também imaginar como é que foi na época de Davi, né? Ele vindo buscar refúgio aqui. Bom, e hoje a gente vê que é um lugar até turístico, muita gente vem para cá, né? O lugar, ele é turístico em duas perspectivas. Uma, atrai ao povo a natureza. A natureza, simplesmente, você, por um lado, você olha deserto, e de repente você vê um pequeno oásis com cachoeiras de água. Mas aqui no meio do deserto é realmente um oásis, né? Esse é um oásis. Quanto é incrível a gente estar caminhando aqui hoje e imaginar também uma história que aconteceu há milhares de anos, né? Olha, o que acontece aqui em Israel é que não importa para que lugar que a gente se mova, nós estamos vivendo os passos da história bíblica. Ou eu estou falando de Saul, ou estou falando de Davi, ou eu posso estar falando também do Novo Testamento. Essa terra, ao todo o estado de Israel, hoje em dia é do tamanho de Sergipe, 20.700 km². No entanto, imbuído dentro desse pequeno território, nós temos uma vastíssima gama de histórias para contar, e essas histórias deixaram de ser histórias de Israel e passaram a ser histórias no caráter universal. E aqui então Davi chega com seus 400 a 600 homens, buscando um local para se esconder. Ele busca lugar para se esconder, ele está fugindo de Saul, ele foge de Saul, a fuga dele, entre Saul e ele, em vez de existir aquele amor que podia existir entre genro e sogro, começa a haver o que se chama a inveja. A inveja come o coração de Saul. O fato de que as mulheres de Israel cantam pelas ruas de Jerusalém que Saul matou a milhares e Davi matou a dezenas de milhares, isso cria no rei Saul, ele sente que Davi passa a ser não um comandante do exército, e sim uma ameaça à coroa dele. E desse momento, o conflito, que até agora era um conflito mais a nível psicológico, passa a ser a nível concreto. Porque Saul sabe que Davi foi ungido. Para ser o próximo rei. Exatamente, que ele foi ungido
E Samuel fala claramente para ele que ele vai ser o herdeiro do trono. Ou seja, você ainda é o rei de Israel e de repente você recebe a notícia que você não vai continuar a ser rei de Israel e que a tua dinastia não vai existir, que os teus filhos não vão ser rei de Israel. Quem vai ser rei de Israel é um outro, de outra tribo, de outra família. Bom, na caminhada rumo à gruta, nós pegamos uma subida num calor de mais de 40 graus aqui em Engedi, né, Efraim? Hoje é um dos dias mais quentes do ano. Ok, bom saber. E a gente encontra literalmente esse refúgio no meio da caminhada. Isso é uma pérola no meio do deserto. Esse lugar aqui, talvez, como muitos outros na região, representam a razão pela qual Davi, que saiu de Jerusalém e veio para o deserto, ele não ficou no deserto de Tecoa, ou não ficou num deserto inóspito. Ele veio para um deserto onde existia um oásis, e nós estamos aqui no oásis de Engedi. O ruído que nós escutamos é ruído de água da fonte de Engedi, ou seja, água que caiu há 300 anos atrás em Jerusalém, ela vai descendo pelos lençóis freáticos e quando chega aqui na região de Engedi, existe uma quebra geológica. Então, nessa quebra geológica, surgem duas fontes. Uma, Nahal Arugot, e outro, Nahal David, ou seja, o rio de David. A gente pode falar que aqui pode ter sido o cenário da elaboração de um salmo, por exemplo? Olha, se tem um lugar que eu, pelo menos, ficaria inspirado para escrever um salmo, sem dúvida que estamos falando num lugar que traz muita inspiração. Davi escreve, em todos os lugares que ele vai, Davi escreve. Os salmos são uma forma, uma alegoria de louvar a Deus. E até hoje em dia, o povo de Israel, se você vê uma pessoa religiosa que está num ônibus, ele não tem o que fazer, ele vai estar lendo salmos. Salmos talvez é o livro mais lido até hoje em dia. Aqui em Israel. Mostra, né, Efraim, a intimidade de Davi com Deus por meio desses salmos, né? Davi se sente temeroso, por um lado temeroso e próximo a Deus. Por um lado, nós vemos que Davi é o homem que apela, ele jejua pedindo a Deus uma coisa, mas ele sabe aceitar de forma total a decisão de Deus. Ou seja, quando o filho dele, com Batseba, estava para morrer, ele ora, ele jejua, e do momento em que o menino morre, ele simplesmente levanta-se do luto, vai comer e deixou de estar em luto. E quando as pessoas disseram, mas quando o menino estava vivo, você jejuou, e agora que ele morreu, você não está jejuando, ele disse exatamente isso. Até então, eu estava apelando a Deus para que o menino vivesse. Agora que foi tomada a decisão de Deus, ele morreu, eu aceito a decisão e parto com essa decisão adiante. Quão incrível é para você, para mim está sendo incrível, mas o quão incrível é a gente estar aqui, subindo nessa cachoeira, chegando na gruta e imaginar que Davi esteve aqui com seus homens. Vamos dizer o seguinte, período tão dramático da história dele. 35 anos da minha vida, os últimos 35 anos da minha vida, eu passei seguindo os passos ou de Davi, ou de Abraão, ou de Jacó, ou de Jesus, ou dos profetas. Não existe lugar na terra de Israel que nós possamos caminhar sem que seja como se estivéssemos com a Bíblia aberta na mão. E aqui fala, esse lugar fala, sem conta dúvida. A história. Esse lugar é um lugar pela beleza natural dele e pelo fato de que há meio segundo atrás nós estávamos num calor terrível de 40 graus, de repente gozamos toda a frescura que a natureza pode nos dar, uma pequena cachoeira, água, vegetação à vontade. E Davi descobre esse lugar ou ele já sabia que Não, esse lugar não é um lugar que é descoberto. Todo o povo sabia o que é Engedi. Tempos mais tarde, nesse lugar aqui de Engedi,
vai existir uma população, vai existir uma cidadezinha. Nós vamos ver as ruínas arqueológicas, inclusive com a sinagoga, o que mostra o poder econômico dos que viviam aqui. Entendi. Então caminhamos agora para a gruta. A gruta. A gente chegou aqui em uma das grutas de En-Gedi. A gente consegue imaginar então Davi e seus homens espalhados pelas grutas aqui da região, né, Fray? Sem dúvida. Quando Saul sabe que Davi se encontra em En-Gedi, Saul sai perseguindo ele. Como que Saul descobre? Avisam ele? Avisam a ele, não falta gente que quer ser amigo do rei, e você, quando dá informação ao rei sobre quem é considerado inimigo do rei, a pergunta toda é: como é que Davi, de querido do rei, do homem que defendeu a honra do Deus de Israel, ele passa a ser perseguido por Davi e que tenta matá-lo em diversas vezes?